Olá pessoal, estamos aqui, chegamos a tempo de dar continuidade aqui a esse nosso encontro. Quero cumprimentar aqui o pessoal que está chegando, Anselmo, Paula Camargo, N, muito bem, N, não sei se é o nome, mas tudo bem. Está desejando aqui ótimas lives, maravilha. Anselmo, Good Vibes, deve ser esse, deve ser. Agradeço aí pelo cumprimento. Joselita Lima, Isaías. Eu acho que foi Isaías que escreveu um comentário hoje dizendo que nós chegamos a 11 mil inscritos. Foi você? Confirma aqui para mim aqui. Agradeço aí pela partilha aí, né? Então, o pessoal está perguntando do chá, sabe o que acontece, gente? Eu não sei o que acontece, que a minha garganta está assim. Aqui faz muito frio e eu acabei de ligar o aquecedor aqui. É julho, né? Julho é a época mais forte. Eu vou pedir aqui para vocês me avisarem se está tudo ok. O som, a imagem, tá? Deixa eu então aproveitar e pedir licença. Tá bom. O chá tá bem quente porque eu não sei porquê eu tenho sentido a garganta ficar frio, né? Então o chá me ajuda, tá? Ah, tá. O Isaías foi assim, falou, acho que confirmou. Pois é, chegamos hoje a 11 mil inscritos. Eu agradeço a cada novo inscrito. A gente está aqui só fazendo uma partilha informal, sabe? Nesse horário aqui das 21, quer dizer, a partir das 21, né? Porque a gente até terminar de preparar tudo leva um tempinho e às vezes a gente tem que conferir uma coisa ou outra. Então, mas é por aí. Leandro, Nicola, estou cumprimentando aqui, retribuindo aqui, Aline, Heloísa Dornelles, isso aí. Pois é, já estou com o meu chá aqui, porque é aquilo que eu falei, eu estou sentindo um pouco a garganta por causa do frio. Então o chá me ajuda um pouco. Giza Cris, Emerson Spolavore, deve ser isso. Olha, tá vendo? Pigarro, não sei o que está acontecendo. Então é isso aí. Joseli, Mel Sal, tudo bem. Gabriel Trindade, pois é, qualidade, né? A gente está procurando aqui um momento aqui de qualidade, partilhando aqui, como eu falei para vocês, né? Vou marcar um pouco aqui a camisa. Ivan Inocêncio. Ivan é daqui de São José dos Campos. Eu conheço um Ivan, não sei se é ele. Rose Alberto Pagnocelli. Daí, salve Maria. Alberto, acho que é de Curitiba, né? Tudo bem, na beira do mar. Tá, o pessoal tá chegando. E eu vou aqui. Deixa eu ajeitar mais um pouco aqui. Tá. Mel Sal, o que ela estava falando? Fui no evento onde a abertura começou assim. Boa noite a todos, todas e todes. Nossa Senhora, meu pai do céu. É a linguagem neutra. Linguagem neutra. Entendeu? É a tal linguagem neutra aqui que o pessoal está querendo impor. A agenda, né? A agenda 2030. Tá bom. Então chega. Vamos lá. Isso, Curitiba. Bento Gonçalves. Ah, Rio Grande do Sul. André Porto. Andréa Córdova. Madruga. Agradeço pelo cumprimento. Então é isso aí, gente. Vamos lá. A gente está aqui na correria, sabe? Gostaria de ter tempo para poder preparar melhor as coisas. Então, é assim, ou faz ou não faz. Tá? O pessoal pedia para eu, não, você tem que ir para o canal do YouTube, não sei, aquela coisa toda. E eu gostaria de preparar um material bem mais encorpado, entendeu?
com uma vasta bibliografia, aí curso, né? Aí é curso. E como não é curso aqui, é uma conversa formal, então a gente faz o que dá para ser feito. Tá? Hoje, inclusive, antes de entrar aqui, eu lembrei de uma pessoa muito querida, que faz aniversário hoje, 81 anos de idade, Dona Diva Roque Silva, São Paulo. Puxa, um exemplo de família, de mãe, de esposa, sabe, de pessoa de bem. Está fazendo hoje 81 anos, sou muito amigo dos filhos dela também. E eu estava com dificuldade de achar o telefone dela. Eu tinha aqui o telefone aqui no meu celular, mas o meu celular mudou. Aí eu consegui achar a filha dela no Instagram. Hoje muita gente procura no Instagram. Aí mandei uma mensagem para ela pelo Instagram. Ela me respondeu prontamente. Amizade deixa eu ver, é uma família que são meus amigos desde 1979. Faz tempo, hein? Por isso que eu falo, é importante isso, as amizades, né? Você vê, uma família que eu conheço desde 1979, e eu mandei uma mensagem para ela pelo Instagram, ela de imediato já deu o telefone da mãe dela e consegui agora há pouco, antes de entrar para a live, eu consegui falar com ela, parabenizá-la, falei com os filhos dela também, etc. Então é isso. E eu ainda continuo com o meu pigarro aqui, eu não sei o que está acontecendo. Fica frio. Vamos ver se eu consigo tocar o barco aqui. Gente, hoje vamos falar sobre o quarto objetivo da Agenda 2030. Educação de qualidade. E eu quero lembrar aqui, só vou pedir para vocês antes me avisar se o som está tudo ok. Se o som está tudo ok. Olha aqui, o Nicolas que é de Tucuruvi. Pois é. Maravilha. Camila Dias, Joselma, Fábio Roberto. Maravilha, agradeço aí pela participação de todos. Então, como eu estava falando para vocês, hoje nós vamos falar sobre o quarto objetivo da Agenda 2030. Educação de qualidade. Bonita embalagem, né? Pensou? Educação de qualidade. Bom, de cara eu já falo para vocês que essa qualidade aqui que eles estão se referindo, depois a gente vai ver até o final da nossa live, é a qualidade técnica, tá? Isso está ligado com a sociedade tecnotrônica, está ligado com a quarta revolução industrial, está ligado com a sociedade 5.0, está ligado com a obsessão do Klaus Schwab, e todo esse povo do Fórum Econômico Mundial. Então, a educação está sendo preparada, moldada para o controle das mentes, para que, desde o berço, haja já um adestramento para a aceitação da sociedade tecnotrônica, da sociedade distópica da agenda do poder global. Então, de cara, essa qualidade é isso, tá? Como sempre tenho dito, então hoje eu estou com as minhas imagens direitinho aqui, tá? Então fiz um teste antes aqui, falando, não é possível. Todo dia ter problema com a imagem, não dá. Então hoje eu fiz um teste umas 2, 3 vezes aqui para ver se estava tudo certo, tá vendo? Então, como eu sempre tenho dito, desde a primeira live, sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, é assim. Eu vou repetir isso porque isso é uma coisa que é importante, a gente está sempre ressaltando, tá? Na verdade, cada um dos 17 objetivos são eufemismos para justificar controles estratégicos. O primeiro deles, quando eles falam em erradicação da pobreza, tem a ver com o controle populacional. O segundo objetivo da Agenda 2030, quando eles falam em combate à fome, isso tem a ver com o controle dos alimentos. O terceiro objetivo, quando eles falam em vida saudável, saúde, bem-estar, qualidade de vida e tudo mais, isso tem a ver, como a gente tratou em 2 lives até sobre isso, tem a ver com o controle dos corpos. E o quarto objetivo da Agenda 2030, quando eles falam em educação de qualidade, tem a ver com o controle das mentes, tá?
E depois, igualdade de gênero tem a ver com o controle do sexo, que vai ser o tema da nossa próxima live, e por aí afora. Tá? Então eu repito sempre isso, porque às vezes a pessoa chega a primeira vez só nessa live, então as outras anteriores eu já abordei isso com mais detalhes, mas é isso que eu quero estar sempre ressaltando, porque se trata da questão de controles estratégicos, isso eu quero deixar assim muito claro para vocês aí durante toda essa nossa partilha aqui. Na live de ontem, eu fiz assim um apanhado geral, por alto, tá? De alguns apontamentos que eu gostaria de ter tempo para... Aquilo que eu sempre falo, cada tópico desse é 10 horas de conversa. Tá? É 10 horas de conversa. Ou então você pega um livro de 800 páginas, 1000 páginas, aí caneta na mão, caderno, e você vai estudando. Como a gente faz. Aí você vai estudando. Tá? Então, eu fiz apenas alguns apontamentos, assim, por alto, que eu considero pertinentes a gente saber para entender o nível do avanço que eles estão hoje. É uma coisa impressionante quando vocês pegam os documentos deles. Gente, é uma coisa que você fica impressionado de ver o nível de avanço da agenda. A agenda já está numa fase assim que vocês não acreditam. Ela já está sendo executada. Agora eles não estão planejando absolutamente mais nada. Agora é só execução. Agora é só controle do passo a passo. Como é que está o passo a passo? E quando você tem acesso aos documentos deles, ao que eles escreveram, puseram no papel, e o passo a passo, os cronogramas, os gráficos, as estatísticas, sabe? Toda aquela material que eles, inclusive, têm disponível nos sites deles, das grandes fundações bilionárias que estão por trás de tudo isso, né? O que você percebe é que é uma coisa medonha, tá? E a gente sabe, tá? Como sempre falo, meu olhar para tudo isso é um olhar com um pensamento cristão. A gente sabe que isso é uma torre de Babel que vai ruir, não vai dar certo, tá? Então isso nos tranquiliza. Isso não vai dar certo, vai ruir, só que vai fazer muitas vítimas, tá certo? E a gente, ao tomar conhecimento, saber do que eles estão pretendendo fazer e já estão fazendo, o que a gente pode fazer? Se preservar. No nosso dia a dia, né? A gente se preserva. A gente não compra gato por lebre, a gente não se deixa levar por palavreado bonito. A gente sabe do que se trata e faz o que pode. A gente dribla, né? O Brasil gosta tanto de futebol, e uma das coisas que eu acho fantástico no futebol é o drible, tá? O Pelé, por exemplo, por que o Pelé foi o grande jogador e por que ele brilhou no campo como jogador de futebol? Por causa do drible. Tá? Ele, por exemplo, quando tinha os treinamentos, tá? Tinha os treinamentos lá, acho que em Santos, acho que ele veio de Santos, com de cabeça assim, e ele ficava treinando drible, entendeu? Ficava treinando isso. Outros treinavam outras coisas, ele ficava ali treinando drible. E aí, quando ele entrava em cena, ali no campo, o que a gente viu? Tá? A gente viu quantas vezes, por exemplo, dribles fantásticos. Por exemplo, eu me recordo de um drible do Pelé, por exemplo, tá? Que tinha 3 caras na frente dele e tudo assim, cara, sabe? E tudo cara grande, assim, entendeu? Acho que é quase o dobro o tamanho dele. E ele driblou primeiro, né? Foi uma coisa incrível. Driblou primeiro. Essa cena eu tenho aqui gravada, que eu tenho o download dessa cena. Ele tá ali, ele driblou primeiro, pá, pegou na bola no peito, já driblou o segundo, o terceiro veio, driblou o terceiro pela perna ali, entendeu? E pai, de frente pro goleiro fez o gol. E driblou o goleiro também. Olha, impressionante, viu? Olha, tanto é que eu fiz o download desse vídeo, fantástico. Impressionante, quer dizer, é um talento, não, você tem que tirar o chapéu. Então, o que a gente pode fazer é driblar. Né? A agenda está aí, a gente vai driblar. Ainda mais aqui, o Brasil, por favor, né? A gente é especialista nisso. A gente tem que sobreviver, não é isso? O brasileiro, nossa senhora. Então, e você vê, aqui no Brasil não está saindo tanto quanto eles queriam, viu? Em vários aspectos. Agora, em outros países, estão aí. A Europa agora está começando a reagir. A Europa agora está começando a reagir. E, nossa, eu tô com um cisco aqui no olho, gente. Impressionante. Meu Deus do céu. Agora não vou ter que tirar o cisco.
Mas você acredita nisso? Bem agora um cisco aqui no olho, você acredita? Oh, meu pai do céu, oh, espero que eu consiga fazer a live agora. Vamos lá. Vai dar certo. É um cisco aqui no olho bem na hora. Outro dia uma mariposinha veio na camisa, mas passou. E o pior é que eu dei uma olhada aqui agora, gente, a janela está aberta ali. Vou pedir licença um minuto, rapidinho. Aqui eu tenho que abrir e fechar a janela, porque senão o frio daqui a pouco toma conta, né? Então peço desculpas, mas vamos lá. Então a agenda está aí, só que assim, a gente vai resistir, né? E o drible faz parte da resistência. Tem que saber driblar esse povo aí. Eu, quando comecei, por exemplo, vou dar um exemplo que isso tem a ver com o que a gente vai falar. Eu, quando comecei a dar aulas, eu vi um monte de coisa e eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Estava começando, quando eu entendi o sistema, como é que estava funcionando, aí eu tive uma graça de Deus, isso foi uma graça de Deus. Eu conheci um casal em São Paulo, e esse casal formou um grupo de aulas particulares, entendeu? Aulas particulares. E me chamou, eram aulas particulares para cursinho, para concurso público, para um monte de coisa, entendeu? E gente interessada também em saber coisas, pai, etc. E eles formaram um grupo, uma turma boa, e o pessoal que tinha dinheiro, o pessoal, tudo filho de papai, São Paulo, como diz o outro, a gente chamava de filho de papai. E eu comecei a dar aula particular. Aí aos pouquinhos eu fui deixando a rede, entendeu? Comecei a dar aula particular e tive vários grupos, pais, etc. E aí eu vim para o interior, e quando eu vim para o interior, eu continuei a dar aula particular. Então, o que eu fazia? O que o casal fez? Eles fizeram um cronograma lá, que eu ia de sábado. Então, eu pegava, ficava o dia inteiro. Chegava sábado bem de manhã cedo, ficava o dia inteiro, sábado de manhã, à tarde, à noite. Aí, saía no final da aula, era o dia inteiro, que era, eles tinham muita gente, eu não sei, uma habilidade que eles tinham. É gestão, né? Eles sabiam mexer com isso. E ganharam dinheiro com isso, vou te contar. E então eu saía daqui da minha cidade, São Bento, só porque ia para São Paulo, ficava o dia todo, almoçava lá e retornava, me dava um cheque, né? Porque era cheque, entendeu? Voltava já com cheque para casa. E depois veio a internet. Então, aí quando veio a internet, quer dizer, já tinha internet, mas aí veio, acho que Skype, nem lembro mais o que é. Aí um dia o casal chegou para mim e falou assim, olha, você não precisa mais vir para São Paulo, a gente montei um esquema aqui, você vai dar aula online. Eu falei assim, nossa, como é que funciona isso? Aí comecei a aula online, pronto. Então, eu fui beneficiado por isso também. Mas vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, melhor. Então, o que acontece? A gente dribla, porque foi dessa forma que eu saí do sistema, da rede, entendeu? Tinha um monte de coisa na rede que a gente nunca achou que não tinha nada a ver. Aí eu fiquei à margem do sistema, trabalhando fora da rede. Então, eu agradeço até hoje esse casal, até hoje eu tenho um contato com eles, entendeu? Eles entraram em contato comigo no meu aniversário, que esses dias aí, e foi assim que. E outras iniciativas também surgiram para você, sabe, driblar. Sempre você fica à margem do sistema, você dribla o sistema e vai trabalhando, vai pagando as contas, vai fazendo as coisas. Eu agradeço a Deus porque eu tive muitas situações de como Pelé, né, do drible, entendeu? Então, é 3 marmanjão na frente, aí você dribla o primeiro, aí você passa, você dribla o segundo, aí vem o terceiro, você dribla e faz o gol. Isso aí do Pelé me marcou muito, viu? Isso ajuda muito na sobrevivência, é uma coisa assim fantástica. Isso é do brasileiro, né? Isso é nosso, tá? Isso é da nossa cultura e não tem como, tá? Então, não sei se o Klaus Schwab vai ter tanto sucesso como ele quer, não sei. Bom, então o que acontece é assim, como a gente falou, fiz aquelas considerações ontem, na live de ontem, para a gente saber e para entender, né, o nível do avanço que eles estão hoje com essa agenda, em termos do controle das mentes. Por isso que, desde o século XVI, como eu falei ontem,
eles foram trabalhando com estratégia de longo prazo, e uma delas tem a ver com aquilo que a gente falou na live de ontem sobre a obrigatoriedade do ensino, sob o controle do Estado e tudo mais, como a gente viu na live de ontem. Então, eu cheguei a recomendar para vocês, deixa eu ver se eu estou com o livro aqui, eu cheguei a recomendar para vocês uma outra literatura, mas eu recomendei esse livro aqui, Contra a Escola, do Fausto Zamboni, e eu vou ainda hoje, destacar algumas coisas da minha exposição, da minha conversa com vocês, em cima do que o Fausto Zamboni fala aqui no livro dele, fantástico, um livro muito bom, atual, para entender toda essa questão da educação, os principais problemas, o que aconteceu, pano de fundo, livro que eu recomendo. Então, eu vou praticamente, o que eu vou estar conversando com vocês, muita coisa daqui desse livro Contra a Escola, que eu cheguei a recomendar a vocês. E eu vou ainda destacar mais alguns pontos aqui. Então, na live de ontem, eu terminei falando assim que o fato é que depois da Segunda Guerra Mundial, você vê, a Segunda Guerra Mundial é o marco, né? É o marco para tudo isso que está acontecendo. Principalmente com a criação da ONU, e especificamente a Unesco, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho que eu já passei, eu queria mostrar para vocês aqui a imagem, né? Hoje vamos falar da educação de qualidade, e deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá. Antes de falar da Segunda Guerra Mundial, olha aqui, ó, o objetivo 4, educação de qualidade. Então, o que eles dizem? Eles dizem, tá? Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Tá bom. Palavra é bonito. Eles sabem fazer isso, sabe? Se eles sabem fazer. Eles sabem muito bem fazer, muita gente acha bonito, sabe? Nossa, que bacana. Professores, inclusive, nossa, que bonito, pai, etc. Então é isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a criação da ONU, a Unesco, né, que faz parte da ONU. A Unesco é a agência da ONU que cuida da educação, tá? A educação, então, o que aconteceu? Assim, para resumir, a educação passou a ser instrumentalizada, isso desde a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, criou a ONU, criou a Unesco, passou a ser instrumentalizada rumo ao controle global. Nossa, gente, eu estou com cisco aqui, você acredita? Oh, meu pai do céu. Como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que eu vou fazer. Tá vendo? Fazer ao vivo as coisas é isso. Agora eu teria que ir no espelho, tirar o cisco do olho. Como é que eu vou fazer? Tá incomodando. Ai, vamos lá, cada dia uma coisa, mas vamos lá. Geralmente quando você tem um cisco no olho, você vai no espelho, depois joga água, pá. Mas eu vou tentar fazer com esse cisco aqui. Tá incomodando, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá, vou fazer de conta que não tá aí, vamos lá. Então, o que aconteceu? A educação passou a ser instrumentalizada rumo ao controle global. Então, eu quis, antes da gente falar sobre isso hoje, eu quis na live de ontem falar um pouquinho sobre aquelas questões, para justamente a gente agora fazer a abordagem aqui do quarto objetivo da Agenda 2030, que eles chamam de educação de qualidade. Também ressaltei ainda no finalzinho da live de ontem que as políticas educacionais, eu quero só retomar para a gente poder entender melhor o que a gente vai dizer hoje. As políticas educacionais, isso o Fausto Zamboni no livro dele diz, né, que as políticas educacionais tendem a se uniformizar em todo o mundo. Na geopolítica globalista, as democracias têm aparentemente mantido a sua estrutura básica, mas muitas decisões se transferem dos parlamentos para organismos internacionais, como a Unesco, a OMS e outros, em que não há representatividade democrática. Quer dizer, a gente está, sim, sendo submetido a decisões de não eleitos. É isso que está acontecendo. E é o que os governos do mundo todo amarrados com isso. Por isso que, pelo que eu vou falar mais hoje também aqui na nossa live, vocês vão ver que corrobora esses dados todos de que uma primeira saída é o Brasil ser da ONU, sabe?
E isso que eu estou trazendo, essa questão, que é uma questão política, isto é o nó górdio que precisa ser cortado. Alguma nação vai tomar iniciativa primeiro, talvez a Índia faça isso, alguma nação emergente grande, tá? Taiwan não faz parte da ONU. Eu quero qualquer dia fazer uma live só sobre a questão de Taiwan, tá? Que é um problema que está ali no Pacífico. Quando eu falei do Japão, eu citei um pouco, mas Taiwan não faz parte da ONU, entendeu? E tem vários problemas ali, Taiwan, vários, não são poucos, não. Perto do Brasil, não são poucos os problemas de Taiwan. E é uma nação rica. É uma nação rica. E chinesa ainda, entendeu? Ainda tem problema lá com a China, com a República Popular da China, entendeu? Porque a Taiwan é a República da China. E você tem as duas, né? A República Popular da China, que está na parte continental, e Taiwan está lá. Ilha de Formosa, né? Nome dado pelos portugueses, inclusive. Me falha a memória, foram os portugueses. Então, o que acontece? Essa situação de não eleitos fazerem o que estão fazendo, isso, aquilo que a gente sempre tem dito, solapa para a sobrevivência das nações. Mas é isso e é contra isso que a gente precisa resistir. Contra essa postura de não eleitos, fazer o que estão fazendo, ditando isso para o mundo todo e as nações do mundo capituladas. Então, é contra isso que a gente precisa resistir, por isso que eu defendo e temos estudado aqui com a nossa equipe e com muitos grupos aí, o passo a passo do que deve ser feito para o Brasil sair da ONU. Claro que isso não é uma coisa da noite para o dia, tá? É uma coisa demorada, mas um caminho passa por aí, tá? Para cortar esse nó górdio. E contra isso a gente precisa resistir e questionar nas instâncias decisórias para que não haja omissão nem conivência, tá? Disso tudo. E a gente sabe que muito daquilo que precisa ser feito também vai ser um processo de longo prazo. Para ajustar tudo isso, a gente vai entrar numa fase de recomposição, de restabelecer aquelas condições necessárias para a gente salvaguardar a nossa liberdade, a nossa dignidade, principalmente no campo da educação. Foi o que eu terminei a live de ontem falando isso para vocês. Agora, vejam também um outro ponto aqui que o Fausto Zambondo fala no livro dele, que é muito importante. Essa uniformização, ela também aconteceu nesse período, desde a Segunda Guerra até hoje, ela foi acontecendo e principalmente mais intensificadamente depois, mais intensamente depois das grandes conferências internacionais da ONU dos anos 90. O que você vai ver? As ações políticas para a padronização internacional dos currículos. Questão dos currículos. Então começou a ver toda essa questão de padronização internacional dos currículos que foram sendo implementados, entendeu? E já faz um tempinho já que eles estão fazendo isso, eles estão normatizando, eles estão padronizando os currículos educacionais do mundo todo. Para quê? Para agora, nessa fase, praticamente as universidades, as escolas, em todos os níveis já estão com os currículos, praticamente todos eles afinadíssimos com a agenda do poder global, com a agenda 2030. Aqui no Brasil, a gente tem, eu teria aqui 10 horas para falar como é que foi esse processo, mas vou pontuar só o seguinte: no período do regime militar, no período do regime militar, houve um acordo chamado MEC-Uzait, tá? E esse acordo foi patrocinado pelo David Rockefeller, entendeu? E, aliás, nesse período também, e depois, mais para frente, foram feitos vários acordos internacionais, e se você lê esses acordos internacionais feitos, principalmente esse do MEC-Uzait e outros que vieram depois, você sempre vê lá, tá? E esse patrocinado pelo David Rockefeller, você sempre vê lá no texto, fonte primária, quando você lê, a justificativa diz assim: para a modernização da educação. Tá? É assim, você vira e mexe, você vê. Não, é para modernizar. Para modernizar. E aí começou essa coisa de reformar os currículos, em todos os níveis, em nome de uma escola que passou a ser utilitária. Tá? Então, essa questão da
padronização dos currículos, já tem vários estudos acadêmicos de tendências diversas que falam disso. Isso é um ponto muito importante, porque quando você estuda esse processo de como é que foi acontecendo, como é que eles foram, assim, agindo para o desmonte a partir dos currículos, é algo muito interessante, já tem vários estudos acadêmicos. Então, você veja aqui, por exemplo, aqui são as metas do objetivo 4. Aqui você tem, por exemplo, você tem vários estudos, mas olha só, esse, por exemplo, estudo de várias tendências, mas esse ponto dos currículos eu quero chamar a atenção para vocês, que é assim, você tem estudos de várias tendências, tá? Mas veja bem esse aqui que de imediato eu consegui localizar, diz assim, a formação do currículo na era globalizada. E aí tem um trechinho, esse trechinho que eu destaquei aqui que eu quero ressaltar. Tendo como recorte temporal o período iminente à Segunda Guerra Mundial, destaca a mudança de paradigma dos currículos escolares que, neste momento, passaram a ser guiados em direção à construção de uma identidade global. Então, vocês veem? Então, é isso que foi. Esse processo, ele foi sendo trabalhado, repito, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Estamos numa fase agora muito, muito, muito avançada. Muito avançada. Tá? Ainda falando aqui no Brasil, depois daquele acordo Mercosaid, o que aconteceu? Veio a abertura democrática. Vocês se lembram, né? Alguém com saudades? Alguém com saudades daquele tempo, anos 80, né? Pois é, a redemocratização. Eu queria fazer uma live qualquer dia para falar para você como é que foi gestada a redemocratização lá no SEBRAP, em São Paulo, com verbas da Fundação Ford, que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu, tá? Ele foi assessor da ONU, inclusive, né? O príncipe dos sociólogos. Então, ele conseguiu verbas da Fundação Ford, montou o SEBRAP, e ali no SEBRAP, eu vou contar uma coisa para vocês, eu tive oportunidade, um período aí, eu entrei no site do SEBRAP, eles têm lá um monte de documentos, tá? Mas assim, um monte de documentos. E uma época, fui lá ver os documentos, fui lá, coisa que você faz assim nas madrugadas, né? Porque durante o dia você tem que trabalhar, fazer um monte de coisa, e, nossa senhora, um monte de documentos, muitos eu fiz PDF, está aqui guardado aqui, porque eu costumo fazer o seguinte, eu pego os documentos, faço PDF e imprimo. Eu tenho aqui uma impressora multifuncional, entendeu? Aí eu imprimo, tá? E mando encadernar. E aí eu inclusive, mando encadernar coloco aquelas letras bonitas assim, algumas até douradinhas, pá, etc. Fica bonito. Aí eu ponho aqui na minha estante. Aí eu tenho aqui muitos livros aqui com PDFs e muitos de línguas estrangeiras, assim, inglês, em alemão, em francês, italiano, que você não tem em português. Agora tem Google Tradutor, ajuda um pouco, mas é aquela tradução macarrônica, mas dá para, né? Quebra um galho, como diz o outro, tá? Mas muitos documentos eu faço PDF e inclusive, outro dia aconteceu uma coisa curiosa. Eu fui procurar um documento PDF aqui no Google e não tinha mais, porque eles estão fazendo isso, eles tiram, entendeu? Quando eles veem que escapou um documento assim, sabe? Aquele documento, entendeu? Eles tiram. Aí você clica lá, aparece error 4, não sei das contas, quer dizer, então só que aquele lá eu já tenho. Eu já fiz o PDF, já mandei encadernar, tá bonitinho aqui. O relatório Kissinger, contei para vocês, tá bonitinho aqui na minha estante aqui, tá certo? E o dia que eu precisar, eu vou lá, tá bonitinho, tá bem guardadinho ali, documentos muito preciosos, tá? Fontes primárias, então é isso. E o SEBRAP, nossa senhora, o que eu pude pegar assim de documento PDF, guardei vários estudos e você vê um monte de coisa. Então, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu, como eu falei, as verbas da Fundação Ford, montou o SEBRAP, e foi ali, do SEBRAP, que eles gestaram a redemocratização. Tá, mas sobre isso dá uma live inteira só para falar o que eles fizeram no SEBRAP. E de lá, daqueles intelectuais
do SEBRAP, já no final dos anos 70, por aí surgiu também a ideia né, do PT, entendeu? E veio depois Lula e tudo que a gente já sabe, paz. Aí veio as diretas já, nossa, aquela coisa toda que você já sabe o que é, o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Veio a redemocratização e foi nesse período da redemocratização que se aprofundou, principalmente no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? Esse processo, tá? Dos currículos, da uniformização e de mexer na estrutura educacional e preparar o terreno para a Agenda 2030. Então, eu quero lembrar um dado, que você tem muitas coisas, mas um dado que eu quero trazer aqui, que é muito importante, muito interessante, que foi o seguinte, quer dizer, que foi na gestão Fernando Henrique e Lula, na gestão dos dois, tá? Os dois trabalham assim, tudo, ó, dobradinho, uma dobradinha perfeita. Tanto é que vocês vejam, quando o Lula ganhou em 2002 as eleições, o Fernando Henrique recebeu ele, o próximo Planalto, acho que jantaram juntos, tiraram fotos, nossa, fez questão de entregar o poder para ele, tudo, sabe? Tudo combinado já, desde os tempos do SEBRAP, mas faz tempos, desde o SEBRAP, eles já estavam já fazendo essa dobradinha com as forças populares, aquela coisa toda, papapá, etc, etc. Mas o que o Fernando Henrique fez nesse campo da educação foi o seguinte, isso foi uma coisa importante de saber. Ele conseguiu, né, um financiamento do Banco Mundial, e o Banco Mundial, portanto, muito ligado aos organismos internacionais, à ONU, tá, é que passou a ditar todo o processo de reformulação da educação no Brasil, preparando o terreno e as condições para a Agenda 2030 acontecer. Então, aqui tem um estudo, por exemplo, é um estudo, tem vários estudos, mas aqui você tem um estudo que mostra aqui influências do Banco Mundial no projeto educacional brasileiro. Então, eu quero chamar a atenção sobre isso para mostrar realmente, quer dizer, essa coisa sim, a coisa vem de fora, tá? Com investimento de fora e com a conivência dos governantes. É isso que eu achei da questão. Se hoje está do jeito que estão as coisas, a conivência dos governantes. E aqui no Brasil, no caso, FHC e Lula. Tá? Com tudo isso que está acontecendo, FHC e Lula, principalmente. Aqui nesse estudo do Influências do Banco Mundial no projeto educacional brasileiro, tem vários estudos. O que eu encontrei assim mais fácil agora para poder trazer para que vocês saibam dessa questão. A forte influência exercida pelo Banco Mundial na política macroeconômica brasileira. Nossa, não estou conseguindo ler aqui, está muito pequenininha a letra aqui. Deixa eu ver aqui, se eu amplio aqui no meu computador, aqui tem um maisinho aqui. Tá. A forte influência exercida pelo Banco Mundial, BIRT, na política macroeconômica brasileira, irradia-se sobre diversos setores, entre eles a educação. Dada a forte ascendência dessa instituição no Brasil, esse artigo tem como objetivo analisar as propostas marcadas por tal influxo no setor educativo. Então, vocês vejam, na verdade, o que está acontecendo, o que acontece é o seguinte, toda a preparação no processo da estrutura educacional brasileira para criar as condições para a implantação da Agenda 2030, para esse quarto objetivo, educação de qualidade, agora ele está acontecendo como eles querem, tá? Na parte executiva, ele teve um investimento do Banco Mundial já nos governos FHC e Lula, que foram, assim, decisivos para preparar esse terreno, as condições via MEC e depois em todas as secretarias de educação, nível municipal, estadual e tudo mais. E como sempre, nos documentos deles, né, tudo cheio de eufemismos, sabe? Aquele palavreado bonito, tá? Mas é assim. Mas o tom para você ver dos documentos do Banco Mundial para justificar empréstimos, tá? Não podemos esquecer que é sempre empréstimos, tá? Porque eles, tá? As fundações bilionárias e os organismos internacionais agindo, executando o que as grandes fundações bilionárias ditam para eles, dentro daquela lógica de lucro e controle. Eles não saem perdendo nada. É empréstimo. Os governantes
tontos que ficam nessa subserviência, entregando o país para eles, como fizeram, entregando o país para eles, como eles fizeram, tá? Também, certamente, né, foram beneficiados de diversas formas por conta disso, entendeu? Mas é isso que a gente viu. Se a gente hoje está nesse entreguismo que nós estamos vendo, é por conta da ação, principalmente desse período, que é finalzinho do governo Itamar, tá? Fernando Henrique Cardoso e Lula. Esses empréstimos do Banco Mundial estão ligados a... Se você pegar os documentos, você vai ver. É a questão da o eufemismo é universalização do acesso à escola. E essa universalização do acesso à escola, esse é o argumento, o pretexto, o motivo, né? Na verdade, é aquilo que a gente já sabe, para quem conhece o que se propõe a Agenda 2030, é a universalização do controle das mentes das nossas crianças, adolescentes e jovens para a mentalidade globalista. Então, é esse processo, por isso que os anos 90 foram muito importantes, tá? Nesse sentido. Vejam aqui, por exemplo, olha aqui uma parte, aqui esse aqui acho que é um outro estudo aqui, que fala aqui sobre atuação do Banco Mundial em educação no Brasil entre 93 e 2004, tá vendo? Finalzinho de Itamar, FHC e Lula. Aí está aqui nesse documento uma análise dos instrumentos de empréstimo do banco. E aqui você vai ver aqui, por exemplo, lá pelas tanças, já lá na segunda página do documento, tem aqui projetos financiados pelo Banco Mundial no Brasil entre os anos 93 e 2004. Tá? Então diz assim aqui, no período de 93 a 2004, foram aprovados pelo Banco Mundial para o Brasil 124 projetos em diferentes áreas, representando mais de 1/3 do total dos projetos financiados no país desde meados da década de 40. Vejam só, o brutal investimento feito para, preparar o terreno para a Agenda 2030 ser implantada no Brasil, no campo da educação, feito pelo Banco Mundial, graças à subserviência, né, do governo final, do governo Itamar, FHC e Lula. Desde os anos 40 não havia um investimento tão alto na questão da educação feito dessa forma. Conforme pode ser observado nos dados consolidados pela tabela tal, o maior número de empréstimos, sempre lembrar que são empréstimos, aprovados se concentrou nos anos de 97, sendo 14% dos acordos realizados nesse ano. Apesar de uma queda no número de financiamentos do ano de 99, como ocorreram nos anos 93, 95, 96, a partir de 2000, o número de empréstimos volta a crescer, tendo uma pequena queda em 2003, atingindo uma média de 11 projetos aprovados por ano. E aqui tem uma tabela com os projetos, para total 124 governo, no total, governo Itamar, FHC e Lula. Então, eu quero destacar isso, ainda tem mais um trecho aqui, tem mais um trecho do documento aqui que diz assim, eu grifei aqui, um olhar voltado ao terceiro ano do governo FHC revela que o número de acordos assinados cresceu em mais de 100% em relação aos anos anteriores e o mesmo ocorre em relação ao segundo ano do governo Lula, em que o número de projetos cresce mais de 30%. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, é que a Agenda 2030 no campo da educação, ela avançou de uma tal forma que já está tudo pronto. Está tudo pronto para fazer o que eles querem fazer. Mas eu estou mostrando um pouquinho, principalmente aqui agora no Brasil, como é que a coisa é, quem foi conivente com isso. Quem é que preparou a cama para eles fazerem o que eles estão fazendo agora. E quem vai se penalizar com isso são as nossas crianças. E os pais também. Tá? Então isso precisa saber, porque o Lula está aí, tá aí pleiteando retornar à presidência e a gente está vendo que, como é que está o cenário hoje. Então, como é que está a nossa situação, entendeu? Diante de tudo isso que a gente está vendo.
Aí você entra, então, no site do Banco Mundial e você vê, por exemplo, hoje, até por curiosidade, deixa eu entrar no site do Banco Mundial, né? Para ver lá o que eles... Espera que tem mais um trecho da matéria aqui. Tá. Deixa eu pegar, só para concluir, que tem mais um trecho aqui que eu havia destacado nessa parte, só para concluir. No que se refere aos valores dos empréstimos, observe-se na tabela 2 que houve um aumento considerável dos valores dos anos 97 e 2004. Tá? Então, FHC e Lula. A análise comparativa entre os anos permite verificar que, se o ano de 97 pode ser considerado um divisor de águas para o período FHC, o ano de 2004 marca uma retomada de empréstimos junto ao Banco Mundial pelo governo Lula, principalmente baseados em empréstimos e ajustes setoriais com duração de apenas um ano. Algo semelhante ao que ocorreu no final do governo FHC. Entre 2001 e 2002, a FHC recorreu a empréstimos de ajuste financeiro de mais de 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão. E tudo isso é recurso público, tá? Que depois ele tem que pagar, que é empréstimo, tá? Então, quer dizer, a gente pagando a conta para os nossos filhos serem submetidos a essa agenda. É disso que se trata. No fundo, é disso que se trata. Quem está pagando a conta para os nossos filhos serem submetidos a essa agenda é o povo. Tá certo? Com dinheiro público. Então, porque o Banco Mundial está emprestando, ele vai querer de volta. E com juros e correções monetárias e tudo mais. Entre 2001, mas tudo isso para mostrar, tá, os governos coniventes com a Agenda 2030. Entre 2001 e 2002, a FHC recorreu a empréstimo de ajuste financeiro de mais de 1,5 bilhão. Em 2013, já no governo Lula, os empréstimos de ajuste foram da ordem de 909,9 milhões. Não foi pouca coisa. Em 2004, atingiram a quantia de 1 bilhão, 1,007,57 bilhão. Então, você veja que também foi expressivo os valores de empréstimo do Banco Mundial para preparar a cama do campo da educação no Brasil para a Agenda 2030. Se analisados conjuntamente os anos 2001 e 2004, apontam para uma forte presença do Banco Mundial no Brasil no período, por meio de empréstimos de ajustes, característica diferente dos anos anteriores, em que os empréstimos eram principalmente voltados para investimentos. Então, isso que é uma coisa interessante observar. Quer dizer, eu, como tenho dito desde o começo, para quem acompanha as minhas lives aqui, sabe, tá? Eu defendo a saída do Brasil da ONU e também desses dois órgãos aí, sabe? Cortar o negócio, Banco Mundial e FMI. Entendeu? Então, você vê que o modus operandi é esse. Os caras vêm, entendeu? Impõem a agenda, a gente paga a conta com dinheiro público, porque são empréstimos, tá certo? Aí eles criam toda a estrutura, que a gente vai ver daqui a pouco agora com as tais capacitações que vão vir com os professores, etc, entendeu? E a gente pagando a conta por conta dos governos inconsequentes, tá certo? Irresponsáveis e subservientes, tá? E inconsequentes que nós tivemos. E por aí afora. E ainda falta muito para a gente reverter esse processo. Mesmo estando aqui num governo com outra tendência que não é aquela, mas com muita dificuldade em vários pontos, inclusive nesse campo de educação, não acertou o passo. Não acertou o passo até agora, vocês sabem disso, infelizmente. Ainda há muito o que fazer para acertar o passo nesse ponto. E aqui eu por acaso entrei hoje no Banco Mundial só para ver que pito toca o site deles e não tem outra. Tá aqui, ó. Isso é hoje no site do Banco Mundial, a manchete principal. Uma nova ferramenta na luta contra as mudanças climáticas. Quer dizer, vocês estão vendo, quer dizer, o comprometimento do Banco Mundial 100% com a execução da Agenda 2030. 100%. Então, é preciso saber disso, tá certo? A gente precisa saber isso para saber responder aquela pergunta, de que lado estamos? Porque quem é penalizado com essas políticas é a população, são os nossos filhos que estão aí com vários problemas que a gente já sabe, tem conversado aqui, etc. E o que a gente percebe é que o Banco Mundial, por essa matéria que eu mostrei para vocês, tá, está totalmente alinhado com a Agenda 2030
para intensificar a doutrinação globalista, tá? Expressa aqui na Agenda 2030, tá? Então é isso. E essa doutrinação que passou a entrar nas escolas, é a doutrinação para a mentalidade globalista. A Agenda 2030 é isso, quer dizer, a controle das mentes para que, desde o berço, as crianças comecem a ser adestradas para aceitarem, tá, a sociedade tecnotrônica, a sociedade distópica que eles estão há muito tempo querendo implantar, inclusive agora com a quarta revolução industrial e tudo mais. Então, esse tipo de doutrinação que tem sido feita e que se intensificou a partir dos anos 90, tá? E por conta depois do governo aqui no Brasil, FHC e Lula, se intensificou uma doutrinação que leva os alunos ao pensamento do politicamente correto e àquela passividade que a gente tem visto diante dos abusos que os globalistas vêm cometendo de diversas formas, como a gente viu, inclusive, durante a pandemia e tudo mais. E depois de décadas dessa doutrinação, tá, eles pegaram aqui o quê? Eles já pegaram aqui umas 2 gerações, uma geração já pegaram, tá? E está vindo agora a próxima geração, tá? Então, essas décadas de doutrinação, o que a gente viu, principalmente com o que a gente viu na pandemia, o nível de passividade das pessoas, principalmente dos jovens, o nível de passividade, a gente viu isso na pandemia, durante a pandemia, o nível de passividade das pessoas, principalmente dos jovens, em relação ao avanço da agenda do poder global, da Agenda 2030. E ainda aqui, ó, o Contra Escola, tá? Tem muita coisa, mas estou destacando só alguns pontos que tem a ver com isso que nós estamos tratando aqui. O Zamboni diz que organismos como a OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico, auferem o desempenho escolar, e isso significa o quê? O padrãozão globalista. Auferem o desempenho escolar dos países membros, os induzem a adequar-se aos seus padrões avaliativos, porque eles estão cheios de planejamentos, de avaliações de planejamentos, de métricas, cheios disso, tá? Cheio de tabelas, relatórios que tem que fazer com as métricas, as estatísticas, tá? Vai emprestar ao Banco Mundial dinheiro, mas vem cá, quero saber se a agenda está sendo cumprida, se a meta está sendo cumprida. Então, é isso. E o resultado disso tudo, em vários pontos que ocorreram, mas um dos que eu chamo a atenção, que eles trabalharam muito depois desses investimentos do Banco Mundial no campo da educação, é a questão, e esse que é o mais grave, e esse que é o mais difícil de mexer, porque até agora não foi mexido, não tem um parlamentar no Congresso Nacional Brasileiro que questionou isso, ou que questiona isso de modo efetivo, com proposituras, com debate aberto, para que se possa entender o que está acontecendo. É o seguinte, o resultado disso, dentre várias coisas, é o que a gente tem visto, é a uniformização dos currículos e manuais para essa agenda. Tá? E se você lembrar, por exemplo, o que o Karl Mannheim fala, por exemplo, que tem a ver com a questão da agenda globalista, ele disse, o Karl Mannheim, disse acreditar que o futuro traria a planificação de todos os setores da vida social. Isso o Stalin quis fazer na União Soviética, fez na União Soviética. O Stalin fez na União Soviética. Tentaram os planos quinquenais, aquela coisa toda, não deu nada certo. Só trouxe sofrimento, desgraça, morte, só trouxe horror, como vocês já sabem. Só que agora eles estão fazendo isso de um outro modo. O globalismo também tem essa mesma proposta, tudo planificar tudo, a planificação de todo o setor da vida social, só que é o seguinte, essa planificação tem um centro organizador. Tá? Tem um centro organizador. De onde vem esse centro organizador? Das grandes fundações bilionárias. Não é a ONU, não. A gente tem entendido, não é? A ONU é o agente executivo. Ela está lá para executar. Ela pegou os 193 países membros, amarrou todos eles no cabresto ali, tá?
está executando a agenda que vem das grandes fundações bilionárias e Banco Mundial e FMI estão fazendo com os países, nocauteando eles, os nocauteando e solapando com a soberania dos países, e não tem governantes com vértebra, tá? Para poder fazer um enfrentamento, não é nem um debate, mas nem um questionamento sério dessa situação. Essas grandes fundações bilionárias, como eu sempre tenho dito, que estão hoje acima de nações e constituições do mundo. Não há tribunal para eles. Não há tribunal, por exemplo, para BlackRock. Não tem tribunal para Bill Gates. Não tem tribunal para Klaus Schwab. Entendam isso. Agora, vai ter para presidentes da República questionarem essa agenda. Aí vai ter. Você veja, o presidente Bolsonaro está correndo um risco aí, saiu até hoje. Eu vi na Wall Street uma matéria lá, o pessoal dizendo, não, se ele não ganhar a eleição vai ser preso, vai vir AIA, os tribunais internacionais, e vão dizer que ele foi negacionista, e vão dizer que foi não sei o que. Para os presidentes que questionaram a agenda, vai ter tribunal penal internacional. Agora, para a BlackRock não tem. Para as grandes fundações bilionárias não tem. Fundação Ford não tem. Fundação Rockefeller não tem. E os nossos governantes, o nosso Congresso Nacional, tudo dessa forma. Subserviente em relação a isso, a nossa soberania, ao que está acontecendo, a esse entreguismo que está acontecendo. E as nossas crianças, a nossa geração, a geração que está aí vindo, vulnerável a tudo isso, sem quem os defenda. Sem quem os defendam. É isso que está acontecendo. Usando a ONU para amarrar todos os países nessa teia. Entendam? É uma teia que eles fizeram. Para amarrar todos os países nessa teia deles, para os fins deles, os fins do controle global. É isso que está acontecendo. Agora, há um outro ponto que eu quero aqui tratar também, que é importante, como tenho dito, o alvo nesse processo de controle das mentes. Veja bem, são vários aspectos. Eu tenho que pensar um outro, porque não dá para aqui falar de todos. Aqui nesse livro, por exemplo, tem vários aspectos, mas cada aspecto daria 10 horas de conversa. Mas vejam bem, um outro aspecto importante agora que diz respeito a uma questão muito séria, principalmente para nós cristãos. O alvo nesse processo de controle das mentes da Agenda 2030, nesse objetivo relacionado à educação de qualidade, porque a qualidade técnica, nós vamos ver daqui a pouco o que é essa qualidade técnica, mas vocês vejam, a questão é a seguinte, no bojo, o que está subjacente nas atitudes, nas medidas, na uniformização dos currículos, tá? No desmonte que eles estão fazendo nesse processo todo, desde os anos 90, o que está subjacente, o que vem das grandes conferências internacionais da ONU, em todas as frentes, em todas as áreas, e principalmente na educação, nesse processo de controle das mentes, agora bem sofisticado, preste atenção, isso é muito importante, primeiramente, erradicar pela raiz, as referências herdadas da tradição religiosa. Por isso, a Agenda 2030 é, nesse ponto também, profundamente anticristã, e os religiosos aqui, seja bispos, padres, pastores, não estão nem aí. Então, acha tudo lindo e maravilhoso. E vai sobrar para eles, Pode ter certeza que lá na frente, eles não vão entender o que aconteceu. Não vão entender o que aconteceu. Com a dormência que eles estão hoje. Hoje não, nos anos 80, 90 e começo do século XXI. Dormência, omissão e conivência. Vai vir a conta disso. Pode ter certeza disso. Tá certo? Porque não tem como. Porque esta agenda está subjacente nessa Agenda 2030, esse propósito, não explícito totalmente, mas implícito, em vários pontos, e fica muito claro, evidentemente, pelas ações legislativas que eles estão propondo nos parlamentos do mundo inteiro, eles vão erradicar pela raiz
Não é passar, não é assim uma coisinha light, não é pela raiz as referências herdadas da tradição religiosa. Por isso que, repito, a Agenda 2030 é, nesse ponto, também profundamente anticristã. E para isso, eles impregnaram os documentos da ONU, eles tiveram uma estratégia. Eles impregnaram os documentos da ONU de relativismo multicultural. Então é isso, o relativismo multicultural. E é isso que está impregnado hoje na uniformização dos currículos em todos os níveis e agora de abrangência global. Então, o que acontece assim? As novas gerações, essas que estão aqui, essas que já nasceram agora, que já estão aí, são crianças que estão aí vindo, as novas gerações vão ser educadas do berço, a não terem mais princípios e valores cristãos e a aderirem à ideologia tecnotrônica do globalismo, ao laicismo e a todas as perversões do campo da sexualidade e todo o neopaganismo que está subjacente, eu já fiz outras lives falando sobre isso, que está subjacente nisso, e a toda a mentalidade receptiva ao transhumanismo e tudo mais. Então, o pessoal não está dando conta, tá certo? Do que esse pessoal já preparou, já planejou, agora eles estão na fase de execução, passo a passo. Eu vou mostrar aqui os mapas deles. Agora é passo a passo. E com os governos assim no cangote, assim, com o laço no pescoço. Qualquer coisa, aperta um pouco o laço. Pronto. E a pessoa, opa, é assim que eles estão. Tá desse jeito os governantes do mundo inteiro. Laço no pescoço. Entendeu? Pega Boris Johnson, pega todos eles, laço no pescoço. É assim que eles estão. Desse jeito. E esse aspecto que está por trás desse relativismo multicultural, o objetivo é esse, erradicar toda a tradição religiosa. Claro, para fazer isso, eles vão criar uma religião, um mix de religiões, né? Light, sem dogma, já falei disso em outras lives, tá? Mas no fundo, é isso. E aí, o que vai acontecer? Esse relativismo multicultural, tá? Para eles, esse princípio do relativismo multicultural é uma condição imprescindível. Eles dizem isso, é o que eles dizem, é imprescindível para a paz do mundo. E quando a gente for ver aquele objetivo que fala de paz e justiça, isso tem a ver com isso também. Nós vamos falar que um dos objetivos da Agenda 2030 é paz e justiça. Isso tem a ver com isso também. É uma estratégia, tá, para minar toda a expressão religiosa, autêntica, tradicional e outras mais que eles vão considerar que qualquer defesa de alguma tradição religiosa tradicional será vista como intransigência e fanatismo. Por isso, será vista como uma ameaça para a paz. Porque o que eles querem é o seguinte, eles dizem que a Agenda 2030 é para que haja convivência pacífica entre as pessoas. É a pax deles, erradicando na raiz a tradição a tradição dos milênios de sabedoria na história da humanidade. Para o padrãozão do globalismo deles, para a sociedade tecnotrônica distópica deles e tudo mais. E isso já está impregnado, essa mentalidade, esse preparo, tá? Nos currículos que já foram uniformizados, principalmente nesse período que eu tenho tratado aqui com vocês. Então, a questão é essa. Eles vão dizer que esse relativismo multicultural é para ter uma convivência pacífica entre as pessoas, pá. E aí, quem questionar isso está sendo uma ameaça para a paz. E isso tem a ver com aquele objetivo. Vou tratar melhor desse tema, com mais detalhes, quando a gente falar no objetivo paz e justiça. Então, é assim, esse relativismo multicultural que está impregnado nos documentos da Unesco e que está impregnado, entrou nos currículos educacionais em todos os níveis, esse relativismo multicultural,
é uma estratégia para a promoção de uma paz antinatural, de uma paz artificial, assim um pouco como a Pax Romana, que não deu certo. A Pax Romana não deu certo e o Império Romano desabou. Por quê? Porque a base é antinatural. Entendeu? E nisso aí, o que acontece? Eles têm a mídia, então a mídia, tá? Financiada por eles, Banco por todo esse pessoal, fomenta, e tem feito isso diuturnamente, fomentam um discurso vitimizador, rancoroso. A mídia alimenta ódios provocados para acirrar polarizações no campo político. A mídia faz isso. A mídia faz, é ela que estimula, que fomenta isso, tá? Interessa essa acirração polarizada no campo político em vários países, não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos visto isso agora mais intensamente. Interessa a esses que estão gestando essa agenda em ambientes que estão havendo questionamento, se tiver até guerra civil, para eles não importa. Não importa. Interessa para eles fomentar esse tipo de situação, de polarização. Eles fabricam, e a mídia ela é usada para isso, eles fabricam inimigos reais ou imaginários. Então, tem que prestar bem atenção com essa fabricação de inimigos reais ou imaginários, que faz parte de toda a manipulação midiática. Então, eles vêm, tá? Com supostos cataclismos, a questão do fumo, a questão do buraco na camada de ozônio, a questão do aquecimento global, aí uma hora a gripe aviária, depois a gripe suína, e depois veio a pandemia com tudo isso que a gente viu, e fica assim. Aí, cada uma dessas situações que aparece é sempre com aquele terrorismo midiático, o mundo vai acabar. Aí não acontece nada, o mundo não acabou. Aí eles mudam de assunto. Eles simplesmente mudam de assunto. Tá certo? Não acontece nada devastador, eles passam para outra pauta aterrorizante, tá? E é assim que eles estão fazendo. E o futuro deles é esse, com base nesse mantra do desenvolvimento sustentável. Repito, é uma torre de Babel que vai ruir, mas vai fazer vítimas. Aí o Fausto Zamboni coloca também no livro dele, ele conta que o Federico Mayer, tá? Isso aqui, esse cara foi da Unesco, Federico Mayer, entendeu? Ele foi ex-diretor-geral da Unesco e o Federico Mayer acredita que a vida na Terra precisa transformar-se. É o que ele sempre dizia. A vida na Terra precisa transformar-se muito se quisermos que satisfaça as necessidades humanas das próximas gerações. Devemos trabalhar para conseguir uma sociedade viável, e a educação nessa empreitada é uma peça-chave para produzir as mudanças profundas do pensamento, indispensáveis para a preparação do futuro. Então, esse é o cara da Unesco. Tá vendo? É o cara da Unesco. Não tá nem falar nada, né? Dá para entender o que ele está querendo dizer com isso. Então, é assim, eles falam muito futuro, sabe? Assim, pro futuro, progresso, futuro, aquela coisa toda. Quer dizer, a educação para o futuro, que é uma coisa tão vaga, sabe? Entendeu? Então fica aquela coisa assim, a educação para esse Federico Mayer e outros da Unesco, não se trata de preparar a pessoa, o ser humano, para a virtude, para a maturidade ou a santidade, o que eram os ideais clássicos de educação, que pressupunha para isso que uma autonomia do indivíduo, uma consciência individual das coisas. Não é isso que, para eles, não estão interessados nisso. Esse futuro, que eles falam, educação para o futuro, que está nesse quarto princípio de educação de qualidade da Agenda 2030, é aquilo que eu já falei na live de ontem, é a preparação para uma educação, mas esse propósito é para uma educação para a escravidão. E aí tem uma frase do Huxley, tá?
que traduz bem isso. Traduz bem isso, que na prática é o que se propõe a fazer. A ditadura perfeita terá as aparências da democracia. Uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Então, é disso que se trata. Quer dizer, a parte da educação na Agenda 2030 é isso, vai chegar a isso. O controle das mentes é para a passividade, para isso. Entendeu? E é conforme aquilo que o Huxley disse, né? Que as massas amem a escravidão, porque manipuladas e sem autonomia individual e sem consciência individual, porque é com a liberdade que isso é possível e com a dignidade, as pessoas não vão se dar conta de que são vítimas da manipulação. Por isso que eu fiz aqui 3 lives para falar sobre o fenômeno da manipulação, porque as suas mentes foram tomadas por esses vampiros que lhes sugaram a humanidade. Porque o que eles fazem, estão fazendo é isso, sugando a humanidade das pessoas, destituindo as instituições que, ao longo de séculos, foram constituídas para preservar a humanidade das pessoas. Eles tomaram as instituições desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, grandes fundações bilionárias estão acima das instituições do mundo para esta distopia e com a subserviência dos governantes em todos os níveis. E sem esta autonomia individual, sem essa consciência individual, sem a liberdade que permite isso e a dignidade, o que vai acontecer? A maioria das pessoas se tornam apenas objetos manipuláveis. Deixam de ser sujeito. Deixam de ser sujeito, como a gente viu na pandemia o que aconteceu. Deixam de ser sujeito e se tornam objetos manipuláveis ao bel prazer dos controladores globais, que é o que eles querem. E isso em todos os campos, e a gente vê isso no campo da sexualidade, que a gente vai tratar disso quando a gente tratar do tema igualdade de gênero, como é que está sendo feito essa questão do controle do sexo também para essa finalidade. Então, esse é um processo que vem de cima para baixo. O questionamento sempre feito é esse, um processo que vem de cima para baixo, e aí, uma vez instituído o currículo único, porque quando se fala em nova ordem mundial, é moeda única, eles querem chegar também no exército único, é tudo único, tá? Mas também um currículo único. Tá? O currículo único. Entendeu? Que está colocado numa esfera internacional praticamente inacessível aos grupos locais, porque vem de cima para baixo. Eles fazem lá nas salas climatizadas deles, é assim, pronto. Os governantes subservientes acatam, todas as estruturas governamentais e das entidades, das empresas, as igrejas acatam, e o que você pode fazer em nível local para reverter esse processo todo? Para reverter esse processo todo, precisa passar dentro dos parlamentos também. Por quê? Porque é nos parlamentos que são aprovadas as legislações para autorizar, digamos assim, o avanço disso. E aí o que a gente vê? O que a gente viu, as instituições locais ficaram e vão ficar vulneráveis cada vez mais à influência de organismos internacionais de não eleitos. Então, esse é o fim da democracia. É o fim da democracia. E aí o diretor de escola, né, em todas as escolas, você tem um diretor de escola, tá? O que passa a ser o diretor de escola nessa política toda? Acaba sendo um agente dessa transformação. Ele é coagido a ser um agente dessa transformação. Eu conheci muito isso de perto, nunca quis ser diretor de escola pública, principalmente. Eu vou ser diretor, capaz, entendeu? Eu contei aqui no começo para vocês, né? Logo no começo eu senti que a coisa estava indo por essa toada, e eu fui para o colégio particular, o melhor colégio particular que eu dei aula foi um colégio judaico, inclusive, em São Paulo,
E depois peguei esse pessoal de aulas particulares, nossa, foi uma beleza, entendeu? Porque aí, né, eu me capitalizei, consegui, né, tocar as coisas, vim para o interior, então saí do sistema, saí da rede, entendeu? Nossa senhora, foi uma graça de Deus sair da rede. É isso, pude sobreviver, isso é um drible, né? Você tem que dar um drible, entendeu? E o pessoal queria que você não quer ser diretor, entendeu? Mas capaz, diretor, para poder fazer aquelas capacitações com professores, tá? Porque aquelas reuniões como é que chama? Aquela coisa de reuniões pedagógicas, sabe? Não sei o quê, com dinâmica de grupos, entendeu? Saí fora disso, nossa, mas de cara eu saí fora, tá? Graças a Deus. E não deixei de ser professor, não deixei de dar aula por conta disso, de exercer o meu ofício. Então, é isso que aconteceu, quer dizer, o diretor de escola acabou ficando com essa função, tá? E na terminologia própria da engenharia social, tá? Ele acaba sendo, assim, um diretor nessas condições, o agente é o agente encarregado de produzir modificações de atitudes e de mentalidades. Isso tudo falando e apresentando para os professores em diversos níveis a embalagem bonita, né? Aqui, ó, a embalagem bonita com nome bonito, com palavrário bonito, educação de qualidade. Então, o que a gente vê nisso é aquele processo conhecido, né? Que vocês sabem que se estendeu aí nas últimas décadas, tá? Professores adestrados, aqueles cursos de capacitação pedagógica, né? Que, aliás, eles chamavam assim esses cursos de reciclagem, né? Parece reciclagem de lixo, entendeu? Vocês conhecem esse termo? Reciclagem, eles gostam disso, entendeu? Desse termo aqui de reciclagem. Eu mesmo tenho horror a isso, entendeu? Nunca participei, outro dia me chamaram, vem fazer uma reciclagem. Por favor, entendeu? Eu tenho mais que fazer, entendeu? Como falei, tive sorte, né, de conseguir esse casal. Que se eles tinham uma empresa de aulas particulares, me chamaram, estavam começando, hoje eles estão ricos em São Paulo, eles estavam começando, entendeu? E me chamaram para dar aula ali, tudo, eu estava, né, quando eu já estava vendo, o pessoal me chamando, você não quer vir aqui no curso de reciclagem, entendeu? É curso de capacitação pedagógica. Aí eles me chamaram, você não quer dar aula aqui? Não, eu fui dar aula para eles ali, fui dar aula particular ali, pronto, vim para o interior. Nossa senhora, é o drible do Pelé, saí fora disso, da rede, né? Da rede. E eu saí do sistema e atuei durante muito tempo em aulas particulares, praticamente até hoje, dando aula para pequenos grupos, particularmente, etc. Eu não fiz parte da rede. Agora, esses cursos de reciclagem passaram a ser constantes e periódicos, indicando claro intuito de reformar a mentalidade. Está aí a questão do controle das mentes, não só dos alunos, mas também dos professores, os que ficaram na rede, nessa rede. Forçados assim a serem uma espécie assim de intelectuais orgânicos, da agenda do poder global, coisa que eu não fui, graças ao bom Deus, agradeço a Deus por ter tido o feeling, o insight, a proteção do anjo da guarda. Sai fora disso. E eu saí fora disso. Por isso que eu sempre falo, de que lado estamos? Tá? E assim, nesse processo, aquelas reuniões, mas eu tinha vários amigos professores que ligavam para mim, nossa, meu Deus do céu, eles ligavam para mim horrorizados, me contavam coisas assim horrorizadas, e eu já estava aqui nas montanhas, entendeu? Eu escutava, entendeu? E aí eu falava para eles assim, olha, procura outra coisa para fazer. Procura outra coisa para fazer. Entendeu? Porque não tinha como. Não tinha como. Então, o sistema cuspindo, né? Cuspindo os melhores. Porque não tinha como. E os que ficaram, os mais acomodados, os que, sabe, entendeu? Os que foram sendo a rã, que foi sendo cozida na panela morna, de água morna. Aquela água morna ali, né, gostosa, é morninha ali, gostosa ali, pá, tá morninho, daqui a pouco... Acabou com a rã, entendeu? E é isso que acontece. É assim que eles fazem.
E eu saí fora disso, entendeu? No meio do começo, a gente sente de longe, né? A gente já olha e fala, tô fora, né? E foi o que aconteceu. Então, é isso que aconteceu. Essa questão do controle das mentes não foi só dos alunos, foi os professores também, que passaram a ser forçados, assim, a serem, como eu falei, intelectuais, uma espécie de intelectuais orgânicos da agenda do poder global dentro do sistema educacional, principalmente sistema público, e não só público não, porque agora as particulares também, que não aderirem ao que estão nas diretrizes, eles acabam com as particulares também, e a gente sabe disso. E também, não é só a questão do currículo, mas também de carga horária, aquela questão de discussão, discussões pedagógicas intermináveis, a discussão de sexo dos anjos. A discussão, essas reuniões, a discussão do sexo dos anjos, é coisa interminável, os debates, as esterilíssimos os debates que tem ali. Eu digo isso porque, graças a Deus, eu não participei, mas os meus amigos, professores, me ligavam para mim, diziam, nossa senhora, eu estou horrorizado com isso, entendeu? Eu falei assim, melhor você procurar outra coisa para fazer. Entendeu? Porque não tem jeito. E tudo isso, tá? Sabe, foi acontecendo dessa forma, e aí, aqui que a gente foi vendo, processo de doutrinação e de manipulação permanente. Aí a gente viu também nesse processo o avanço de estratégias para provocar mudança de comportamentos, estratégias coercitivas dentro da escola, que depende de um aparelho repressivo, que passou a ser um aparelho repressivo, com técnicas de manipulação psicológica, esse quadro que está aí, entendeu? Que infelizmente ficou desse jeito. Aquela coisa que vocês já sabem. O pessoal, mas eu nunca me esqueço, um professor me ligou e falou assim, é sacal, essas reuniões, entendeu? Eu falei, bom, é melhor você procurar outra coisa para fazer, entendeu? Capacitações, dinâmicas de grupo, nossa, então... Aí ele contou uma vez, um professor me ligou para mim, disse que teve uma dinâmica de grupo, a professora foi lá para as pais, chorou, e nossa, contou toda a vida dela, aí fez um drama, sabe, ele me ligava assim, gente, outra coisa a fazer, entendeu? E outra coisa que aconteceu, que houve uma aceitação, isso também é uma coisa grave, houve uma aceitação do esvaziamento do conteúdo acadêmico, substituindo por uma educação, ao palavreado, por uma educação multidimensional e não cognitiva. Isso porque até então estavam havendo resistências, tinham resistência no processo. Aí então eles adotaram uma outra estratégia envolvendo atores, com o envolvimento dos atores em âmbito regional e municipal, fazendo essas capacitações e sempre justificando, né, que era preciso fazer reformas, porque eles adoram essa palavra reformas. Olha, a década de 90, começo da década de 90, o que mais se ouviu, reformas, e nesse bojo de tantas reformas, o que a gente foi vendo foi a unificação ideológica para essa sociedade distópica que está vindo agora na sua execução, e isso, como, né, o Zamboni conta no livro aqui, é óbvio que isso aí é uma manobra totalitária dentro de estruturas ditas democráticas, porque eles fazem conselhos, eles votam, entendeu? Vota a coisa que vem pronta, entendeu? Mas vota, porque tem toda uma tática psicológica, vocês sabem muito bem o que é isso. Se você pegar, por exemplo, a Declaração Mundial que está aqui, Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que é uma declaração da Unesco, enfatizou a importância do engajamento da sociedade local para a efetividade das reformas. E a Unesco, né, também criou grandes bancos de dados, que isso é uma outra coisa também interessante observar, tá? Que a Unesco criou grandes bancos de dados contendo informações sobre os alunos, e esse banco de dados agora com o Big Data vai se intensificar para a extensão do controle global. E uma outra coisa também, são vários pontos, mas
vou indo para os finalmente, porque, nossa, já está dando 1h26, mas para pontuar, são vários pontos. Mas esse também é importante em relação a isso, porque o que aconteceu foi o seguinte: a excessiva priorização dos conteúdos não cognitivos, vindo dessas reformas todas pedagógicas e tudo mais, teve como resultado que vocês sabem, porque isso é visível. Qual foi o resultado disso? Uma queda no nível intelectual dos alunos, que é proposital. Que é proposital. Para quê? Para aquela passividade que a gente já falou. E há aqui muitos outros pontos e consequências nefastas dessa educação de qualidade da ONU. Os efeitos nocivos estão aí, vocês sabem, e aí só mesmo um curso para a gente poder detalhar, etc. Mas esses pontos, e tem outros também, mas são pontos que eu queria trazer para a gente poder ter entendimento disso, ciência disso, desse processo de que, a partir da Unesco, das grandes fundações, das grandes conferências internacionais da ONU, da inclusão deste quarto objetivo na Agenda 2030, tudo isso feito, só que agora é preciso saber que tudo isso está muito bem avançado e muito mais do que o pessoal imagina. A Agenda 2030 já está de uma tal forma avançada, muito mais do que o pessoal imagina. O que eles fizeram nesse período todo foi preparar o terreno, as condições e a tomada das instituições, como eles fizeram, e eles já tomaram. Eles estão com o sistema pronto. E a teia deles enredou todos os profissionais de educação, deixando os pais atônitos, muitos sem saber o que fazer. Os pais me ligam, o que eu faço? Não sei o quê. Vocês viram que aqui no Brasil, por exemplo, durante a pandemia no Brasil, foi um dos países em que mais tempo as escolas ficaram fechadas, vocês viram. Aqui no Brasil, eles aprovaram o Fundeb para investir mais dinheiro num sistema com esse perfil que não funciona e está cada vez mais engessado com a BNCC e tudo mais que a gente já sabe, totalmente alinhado com a Agenda 2030. A gente achou que com as eleições de 2018 ia ser possível, a gente achou que com as eleições de 2018 ia ser possível uma mudança de rumo. A gente achou que naquele momento tinha um momento político interessante para uma mudança de rumo no campo da educação, justamente para evitar o avanço da agenda. Eu tinha falado para vocês, eu estive durante a época que o Najib estava aí fazendo todo aquele movimento da escola sem partido. Eu até mostrei para vocês aqui, vou comentar novamente, eu estive com o presidente Bolsonaro, na época ele era deputado federal, junto com o Najib, conversamos sobre algumas questões, assim, por alto, assim, sobre essas questões do que era preciso fazer para evitar o avanço da agenda no campo da educação. Eu tinha falado com vocês sobre isso, né? Na época que o Najib estava fazendo Escola Sem Partido, e também haviam outros grupos que, nesse período, nós estivemos no Congresso Nacional já apagando incêndio, porque isso que nós fizemos lá, contra a ideologia de gênero, isso foi apagar incêndio. Já eram reflexos da aplicação da agenda, tá? Que eles quiseram colocar no Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, então fizemos um grande movimento com vários grupos em todo o Brasil, tá? Isso foi em 2014, foi uma grande vitória, inclusive também do nosso movimento Legislação em Vida, que esteve lá com outros grupos. Fizemos um trabalho de corpo a corpo ali com os deputados, de esclarecimento que estava por trás dessa ideologia de gênero, e conseguimos uma importantíssima vitória naquele momento da retirada, assim como conseguimos também a vitória contra o aborto e outras proposituras anti-vida, anti-família, a gente conseguiu barrar no Congresso Nacional, e a gente conseguiu também a retirada da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, isso foi em 2014. Aí logo depois vieram as eleições de 2018, e, inclusive, só uma curiosidade que fato ocorreu, houve o Grupo Convergência chegou a fazer indicação do meu nome para o Ministério da Educação, foi um dos nomes que foi encaminhado ao presidente em 2018, tá? Mas aí veio o Vélez Rodrigues, depois sobre isso eu tenho toda uma história para contar também,
até porque o nosso propósito era justamente esse, era entrar para poder barrar a agenda no Ministério da Educação, tá? Mas aí entrou o Vélez Rodrigues, veio o Weintraub, depois o Milton Ribeiro, tá do jeito que está, como vocês estão vendo. Infelizmente, o que precisava ter sido feito no campo da educação não foi feito, tá? Mas houve uma mobilização de vários grupos no Brasil todo, mais de 100 grupos, caminharam carta, fizeram petição, tudo pá, mas, infelizmente, ocorreu dessa forma, como vocês viram, e o Ministério da Educação está do jeito que está, nada foi feito para a barragem em 2030, pelo menos ela está aí, a todo vapor, também nesse campo. Aquele momento era um momento privilegiado das eleições de 2018 para a gente fazer aquela mudança de paradigma que tinha que ser feita, porque, veja bem, isso daria uma live só para falar sobre isso, desde o Manifesto dos Pioneiros de 32, que o paradigma da educação no Brasil é esse, escola pública, gratuita e obrigatória para todas, o laicismo e todos os pontos que a gente já sabe que estão incorporados de forma muito mais sofisticada na Agenda 2030 hoje, e que estavam lá embrionários, etc. Dentre eles, essa questão da obrigatoriedade, a interferência estatal para uma série de coisas, em suma, todos os pontos que a gente já viu e tantos mais. Inclusive, na época, era que o Manifesto dos Pioneiros veio logo depois da criação do MEC, do Ministério da Educação, não era chamado MEC naquela época, mas era o Ministério da Educação, foi criado em 1930, depois veio esse manifesto, e o tom, praticamente, de toda a educação no Brasil foi em cima do Manifesto dos Pioneiros, que precisava ali, em 2018, houve uma oportunidade interessante, política, para poder rever isso e fazer um outro contraponto que se fazia necessário para resgatar realmente aquilo que precisa ser feito em termos de educação no Brasil e desengessar o sistema para que pudesse ser feito alguma coisa nesse sentido. Agora, o fato é, tá, para concluir, que a agenda avançou, tá? Eu quis só contar isso só para uma partilha rápida, né, para pontuar e deixar registrado aqui, mas o fato é que, agora, para a última colocação que eu quero fazer aqui com vocês hoje, o fato é que a agenda avançou, principalmente durante a pandemia. Eu mesmo recebi telefonemas, gente, de vários donos de pequenas e médias escolas particulares durante a pandemia, que simplesmente fecharam por conta dos abusos das medidas impostas. Ligavam para mim, olha, você que está em Brasília, fala com um, fala com o outro, fecharam as escolas, fecharam, pequenas e médias escolas, durante a pandemia, fecharam, faliram, foram fazer outra coisa na vida. E esse foi o propósito, esse foi um dos propósitos, isso foi proposital, para favorecer o próximo passo deles agora, na execução da Agenda 2030. Tá? Vejam bem, execução. Agora, olha só, uma última colocação importante dentro desse apanhado todo. Para a gente entender o nível do avanço da Agenda 2030 no campo da educação e as coisas terríveis que eles têm preparado, usando agora a estrutura já montada, a cibernética, o Big Data, o passaporte biométrico e tudo mais. Tem esse livro aqui, tem vários livros, tem vários. Esse livro aqui é um dos globalistas. É um livro que eu recomendo. Esse é tipo Harari, é um dos ideólogos do globalismo, tá? É do lado de lá. Esse livro aqui, Global Education Future Agenda, do Pavel Luksha e Dmitry Peskov. Tá? Eles são globalistas, eles estão totalmente alinhados com a Unesco, totalmente alinhados com o Fórum Econômico Mundial, totalmente alinhado com Bill Gates. É uma espécie de Harari desse povo no campo da educação. Terrível, tá? E aqui vocês têm aqui nesse gráfico aqui, uma coisa mais terrível ainda, que é o passo a passo, ano a ano, do que eles planejaram, e agora com a pandemia eles começaram a pôr execução passo a passo. Então, é uma coisa... Olha, sobre esse livro, daria para fazer uma live só sobre esse livro, porque eles não estão de brincadeira. Eles não estão tudo pronto. Eles não estão de brincadeira. E o que está fraquejando nisso é o nosso Congresso Nacional.
Não há parlamentares no Congresso Nacional com conhecimento de tudo isso para poder fazer, junto com outros, o esclarecimento disso, o enfrentamento disso e barrar os abusos disso que estão contidos nessa agenda, nesse aspecto, e em outros. Esse que é o problema. Agora, eles estão, vejam bem, esse livro é terrível, tá? Tem outros. Agora, eles estão montando uma rede, agora eles estão numa outra fase, tá? Agora eles estão, isso depois da pandemia, e durante a pandemia ajudou a intensificar isso. Agora eles estão montando uma rede global com sistemas de educação online. E tudo que está por trás dessa coisa do fica em casa, da educação híbrida, presencial e virtual, para chegar às escolas virtuais, conectadas ao sistema deles, nas tais cidades inteligentes deles, e lá, nesse processo todo, cidades inteligentes e tudo mais, com a utilização da NeuroWipe Design, da utilização da nanobiotecnologia, microchips, tudo para o controle de corpos, como a gente viu na questão da saúde, bem-estar, e mentes, com essa questão da educação de qualidade. E aqui, a qualidade é qualidade técnica. Por quê? Porque o que está subjacente nisso tudo é assim, é uma premissa de uma lógica puramente utilitária. Por isso que é qualidade técnica. Com as escolas daqui para frente, com essa rede online que eles estão montando, lê esse livro desse autor aí, nossa, é terrível, tá? É algo assim, sabe? O desenho que ele faz é terrível. O que acontece? Na verdade, a utilização de todos esses processos todos, nessa dimensão online, tudo para o controle global dos corpos, das mentes, com essa visão, com essa lógica utilitária, com as escolas voltadas, vejam bem, daqui para frente, as escolas voltadas para a alta tecnologia, por isso a questão dos currículos foi mudando, previsibilidade, porque eles fazem tudo, para eles é tudo previsível, para eles vai ser métricas, por isso que eles gostam muito das métricas, previsibilidade, adestrando desde o berço os alunos para a sociedade tecnotrônica, da quarta revolução industrial, da sociedade 5.0 e da distopia deles. Vocês vejam, por exemplo, em relação a essa questão das escolas online, esse cara aqui, por exemplo, tá? Tom Vander, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. Ele é CEO da Getting Smart. É uma empresa de design de aprendizagem. Esse Tom Vander, tá aqui, ó, só para vocês verem, ele é o cara da Fundação Gates. Ele criou a primeira escola virtual no estado de Washington, com a Internet Academy. É uma escola pública virtual, foi fundada em 1996, foi a primeira escola online do estado de Washington. Tá? Ligado, era o cara da Bill Gates. Vejam, eu entrei no site da empresa dele, por exemplo, olha aqui, ó, tá? Getting Smart. Novos caminhos. A campanha News Pathways é um roteiro para as escolas americanas, onde cada aluno, independentemente do código postal, está no caminho para a cidadania produtiva, porque é dessa coisa da alta tecnologia, emprego com altos salários, que é o que eles vão dizer, mas na prática vai abrir o fosso entre ricos e pobres, já falei sobre isso, e mobilidade econômica e uma vida com propósitos. É um palavreado bonito, tá? Aqui também uma outra parte que tem no site da Get Smart, e está aqui, ó, o protótipo do aluno de alta tecnologia, preparado para a realidade metaverso e tudo mais, incubada pelo The Innovation Project, com apoio da legislatura de Carolina do Norte. A SPAC-NC é uma cooperativa de 17 distritos escolares da Carolina do Norte, que avançará nas carreiras para o emprego de alta tecnologia. Então, quer dizer, na verdade, a fase agora da Agenda 2030 está ali, ó, com a quarta revolução industrial, está ali com o Fórum Econômico Mundial, empurrando alunos e professores para essa sociedade tecnotrônica. Porque a qualidade dessa educação, como eu falei desde o início, é a qualidade técnica.
puramente técnica, empurrando os crianças, adolescentes e jovens para essa distopia tecnotrônica da agenda do poder global. E aí é óbvio que muitos vão ficar de fora. E aí, os que ficarem de fora, eles vão dar um jeito de, aos modos deles, de descartar. Então, vejam bem, um trecho de uma entrevista desse cara aqui, do Tom Vander. Aqui ele faz uma entrevista onde ele fala que ele trabalhou com o Bill Gates, tá? Que ele está desde 99 com o Bill Gates, e pergunta para ele qual é o foco do programa de educação da fundação. Aí lá no finalzinho ele diz assim: na verdade começamos o programa com vários objetivos na mente. Naquele primeiro ano fizemos 79 milhões de dólares em subsídios para treinamento de professores e 120 milhões de dólares em subsídios para desenvolvimento de liderança e por aí afora. Então, quer dizer, você teve Banco Mundial aqui no Brasil com forte investimento para fazer toda essa reestruturação, aquelas capacitações todas, uniformização dos currículos, etc. E também Bill Gates, também nesse campo de educação, fortemente investindo altos valores para a capacitação de professores para este norte que eles querem fazer com a Agenda 2030 e outras, né? E outros objetivos já conhecidos. Então, vocês vejam, eu digo aqui, tá? Uma última palavra, que a Agenda 2030 é para a execução desse futuro deles, dessa distopia deles, e para eles estarem seguros de que a resistência a esta utopia, para eles estarem seguros de que não haverá resistência, isso para eles, a essa distopia, eles precisam do controle das mentes. Com o controle de todas as instituições educacionais do mundo todo, dos currículos escolares de todos os países membros da ONU, e tem feito todos os investimentos nesse sentido, para que talvez já a próxima geração esteja, essa que está nascendo agora, esteja totalmente sob o controle deles. Bom, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Puxa, 1h43, puxa vida, a gente se empenha para poder ficar em um pouco menos, né? 1h e pouco, mas eu tinha que passar pelo menos essas informações. Deixa aqui registrado, o pessoal vai vendo com calma, porque e há muito mais que eu gostaria de partilhar com vocês. Não sei até quando o YouTube vai também, né, permitir, para vocês verem o que está por trás disso. Mas convictamente sabemos de que isso é uma torre de Babel que vai ruir, fará muitas vítimas, mas não podemos ser omissos e nem coniventes com isso, por conta de que esta geração que está aqui agora, tá? Já os meus filhos já estão sentindo, imagina os que vão vir agora, os que estão nascendo agora, como é que vão receber o mundo com essa realidade, com esse processo todo que aí está, que vai exigir de nós um posicionamento firme na defesa de princípios e valores civilizacionais, porque essa agenda é um desmonte civilizacional, então a gente precisa fazer o enfrentamento disso. Mas sempre com fé e esperança, que a caridade é isso, a gente só se move pela caridade, no sentido de se pôr à disposição para esse enfrentamento, porque a gente tem fé e a gente tem esperança. Meus amigos, são 17 objetivos, tá? Eu falei aqui de 4, tá? Amanhã vamos tratar já do 5º objetivo. Tem objetivo que vocês vejam, daria para fazer 10 lives só sobre cada objetivo, mas eu tenho que procurar fazer o que é possível, porque aqui, repito, é uma conversa informal e não é um curso, mas a gente precisa, pelo menos, passar alguma informação nesse sentido, e eu tenho esse meu posicionamento crítico em relação à Agenda 2030 por essas e tantas outras razões. Gente, eu vou ver os comentários depois com calma, alguma outra pergunta, se tiver assim relevante, eu
Eu vou ver se amanhã eu procuro ver as perguntas, se tiver alguma mais assim, eu vou procurar ver, eu vejo todos os comentários, mas como já está dando 1h46, eu vou encerrar por aqui e a gente volta a conversar amanhã, se Deus quiser, para falar do quinto objetivo da Agenda 2030, que é, se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, porque é tanta coisa e eu gosto de ver para não ser imprecisa. Às vezes a gente comete uma imprecisão, né? Às vezes comete. Olha aqui, ó. Amanhã, igualdade de gênero é o controle do sexo. Então, é assunto também que não é brincadeira. Mas vamos deixar para amanhã, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.